Por muito tempo, vivi uma vida que parecia não ter saída. Acordava todos os dias com um peso de contas atrasadas, um salário que mal dava para o básico e uma sensação constante de que, não importa o quanto eu me esforçasse, o dinheiro sempre escapava pelas minhas mãos. Eu me perguntava, por que isso acontece comigo? Será que nasci para viver assim, sempre correndo atrás, sempre no limite, sempre contando moedas para pagar o essencial? Durante anos, acreditei que essa era a minha história, que o aperto financeiro era parte do meu destino, algo que eu simplesmente tinha que aceitar. Mas um dia, tudo mudou. Não foi porque ganhei na loteria, consegui um emprego melhor ou herdei uma fortuna. A mudança aconteceu dentro de mim, no meu coração, na minha mente e na minha fé. Descobri algo que ninguém nunca me contou. A falta de dinheiro não era o problema principal. O verdadeiro obstáculo era a forma como eu pensava, como eu me via e como eu me relacionava com a vida e com Deus. Essa descoberta veio como uma luz em meio à escuridão. E ela não veio de um curso caro ou de um guru da internet. Veio da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que me mostrou que a prosperidade começa dentro de nós. Hoje, estou aqui para dividir com você essa verdade que transformou minha vida. Não é sobre fórmulas mágicas, promessas vazias ou atalhos. É sobre alinhar sua mente, sua fé e suas ações com o propósito que Deus tem para você. Fique comigo, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga o dinheiro, a si mesmo e o seu futuro. A Bíblia diz em Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você prospere e seja bem-sucedido em tudo o que fizer. Isso não é só sobre ler a Bíblia, mas sobre viver o que ela ensina, aplicando seus princípios no dia a dia. Quando comecei a entender isso, percebi que o aperto financeiro não era uma maldição, mas um sinal de que eu precisava mudar meu jeito de pensar. Durante anos, eu alimentei ideias que me mantinham preso. Dinheiro é complicado, nunca vou sair dessa, isso não é para mim. Essas frases eram como correntes invisíveis que me prendiam a uma vida de escassez. Mas Deus não nos criou para viver apertados, com medo do amanhã ou contando centavos. Ele nos criou para sermos administradores sábios, para vivermos com propósito e para sermos luz em um mundo cheio de incerteza. Quando comecei a estudar a palavra e a ouvir a voz de Deus, percebi que a prosperidade não é sobre ter milhões na conta, mas sobre ter paz, liberdade e a certeza de que Deus supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4:9 diz, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Essa promessa mudou minha perspectiva. Não era sobre correr atrás do dinheiro, mas sobre buscar a Deus e alinhar minha mente com a verdade. Muitas vezes achamos que o problema é externo, o salário baixo, a economia ruim, as contas altas. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira batalha acontece dentro de nós. Em 2 Coríntios 10:5, está escrito que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que cada pensamento de medo, dúvida ou escassez precisa ser confrontado com a verdade da palavra. Quando fiz isso, comecei a ver mudanças reais. Parei de me ver como vítima e comecei a me enxergar como um filho de Deus, chamado para viver com propósito e abundância. Essa mudança de mentalidade não aconteceu da noite para o dia. Exigiu fé, disciplina e coragem para abandonar velhos hábitos e crenças. Mas aos poucos,
comecei a perceber que o dinheiro não era meu inimigo, e sim uma ferramenta que Deus podia usar para cumprir seus planos através de mim. Se você já se sentiu preso em um ciclo de aperto financeiro, saiba que a esperança não é sobre quanto você ganha hoje, mas sobre como você pensa e age com base na fé. Vamos juntos descobrir como quebrar esse ciclo e viver a vida que Deus sonhou para você. A jornada para sair do aperto financeiro começa com uma decisão. Você precisa escolher que não vai mais aceitar viver assim. Durante anos, eu vivi como se o aperto fosse normal, como se fosse algo que todo mundo enfrentava e que eu simplesmente tinha que aguentar. Mas um dia, caí de joelhos em oração e disse: Deus, eu não quero mais viver contando centavos. Mostra-me o caminho. Foi aí que comecei a entender que o problema não estava no meu bolso, mas na minha cabeça. Eu pensava como alguém que já tinha desistido, como alguém que acreditava que o melhor da vida não era para mim. A Bíblia me mostrou que essa mentalidade era contrária ao que Deus planejou. Em Deuteronômio 2, Deus promete: o Senhor abrirá os céus, o depósito da sua riqueza, para enviar chuva à sua terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Isso significa que Deus quer abençoar o que fazemos, mas precisamos fazer a nossa parte, alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com a vontade. Um dos maiores erros que cometi foi achar que a prosperidade viria automaticamente, como um milagre que cairia do céu sem que eu precisasse mudar nada em mim. Mas a fé que move montanhas não é passiva, ela exige ação, coragem e compromisso. Quando comecei a estudar os princípios de Napoleon Hill, vi que ele falava algo muito alinhado com a Bíblia. Tudo o que você acredita com convicção, você pode alcançar. Isso não é sobre pensamento positivo vazio, mas sobre crer na palavra de Deus e agir de acordo com ela. Comecei a mudar as palavras que eu falava. Em vez de dizer nunca tenho o suficiente, comecei a declarar: Deus me supre em todas as minhas necessidades. Em vez de reclamar das contas, comecei a agradecer pelo que já tinha. Essa mudança no jeito de falar mudou o jeito como eu me sentia, e isso mudou o jeito como eu agia. Parei de gastar tempo com coisas que me afastavam do meu propósito e comecei a investir em aprender, planejar e buscar a direção de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que a usam bem serão recompensados. Suas palavras moldam sua realidade. Se você vive dizendo que nunca vai sair do aperto, sua mente acredita nisso, e sua vida reflete essa crença. Mas quando você começa a falar com fé, com gratidão e com propósito, algo poderoso acontece. Portas se abrem, ideias surgem, e Deus começa a guiar seus passos. Outra lição que aprendi foi que a prosperidade não é só sobre dinheiro, mas sobre viver com propósito. Quando você entende que Deus te criou para ser uma bênção para outros, o dinheiro deixa de ser um fim e passa a ser um meio. Comecei a perguntar a Deus: como posso servir? Como posso usar o que tenho para abençoar alguém? E aos poucos vi que, quanto mais eu servia, mais oportunidades apareciam. Isso não é mágica, é um princípio espiritual. Quem planta generosidade colhe abundância. Em Lucas 6:38, Jesus diz: deem, e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Isso não significa dar o que você não tem, mas compartilhar o que está ao seu alcance, seja tempo, conhecimento ou até uma palavra de encorajamento. Quando você começa a viver assim, Deus multiplica o que você tem. Se essa mensagem está mexendo com você, quero te fazer um convite especial.
Este canal é um espaço para pessoas como você, que querem crescer, quebrar ciclos e viver o propósito que Deus colocou no seu coração. Inscreva-se agora e junte-se a essa jornada comigo. Nos comentários, escreva uma palavra que represente o que você está sentindo agora: esperança, fé, coragem ou qualquer outra que toque seu coração. Sua história importa e juntos podemos caminhar para uma vida de mais liberdade e propósito. Vamos continuar. Depois que comecei a mudar minha mentalidade, percebi que o aperto financeiro não era só sobre números na conta bancária, mas sobre como eu me via diante de Deus e do mundo. Durante muito tempo, eu me sentia pequeno, incapaz, como se a prosperidade fosse algo reservado para outros, mas não para mim. Essa visão distorcida vinha de anos, ouvindo frases como: "Você nunca vai conseguir", "Isso é para quem tem sorte", "Dinheiro não é para todo mundo". Essas palavras se tornaram crenças que governavam minha vida sem que eu percebesse. Mas a Bíblia me ensinou algo diferente. Em Gênesis 1:26, está escrito que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com autoridade para governar e administrar. Isso significa que você não foi feito para viver preso, mas para ser um administrador sábio do que Deus coloca em suas mãos. Quando entendi isso, comecei a me perguntar: se Deus me criou com um propósito, por que eu aceito viver no aperto? Por que eu aceito menos do que Ele prometeu? Foi aí que comecei a buscar sabedoria. Provérbios 4:7 diz: "A sabedoria é coisa principal, adquira sabedoria. Mesmo que isso custe tudo o que você tem, adquira entendimento". Comecei a estudar a palavra, a ouvir pessoas que já tinham vencido o aperto financeiro e aprender como gerenciar melhor o que eu ganhava. Descobri que a prosperidade não vem de ganhar mais, mas de administrar melhor. Muitas vezes, achamos que o problema é o salário, mas a verdade é que, sem sabedoria, até um salário alto escorre pelos dedos. Comecei a fazer pequenas mudanças, anotar meus gastos, planejar meu mês, separar uma parte do que ganhava para investir no meu crescimento. E, acima de tudo, comecei a orar com propósito. Não era mais aquela oração desesperada de quem pede um milagre do nada. Era uma oração de filho, de alguém que sabe que Deus é fiel e que guia aqueles que buscam sua vontade. Em Mateus 7:7, Jesus diz: "Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta". Essa promessa me deu coragem para buscar mais, para não me contentar com pouco, para acreditar que Deus tinha mais para mim. Outra coisa que aprendi foi a importância da gratidão. É fácil olhar para o que falta, mas difícil agradecer pelo que já temos. Comecei a fazer uma lista diária de coisas pelas quais eu era grato: um teto, comida na mesa, saúde, família. Essa prática mudou minha perspectiva. Em vez de focar no que eu não tinha, comecei a valorizar o que já estava na minha vida. E sabe o que aconteceu? Quanto mais eu agradecia, mais eu via bênçãos se multiplicarem. A gratidão é como uma chave que abre portas no céu e na terra. Além disso, percebi que precisava parar de me comparar com os outros. A comparação é uma armadilha que rouba nossa paz e nos faz sentir que nunca somos suficientes. A Bíblia diz em Gálatas 6:4, "Cada um examina suas próprias ações e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém". Quando parei de olhar para a vida dos outros e comecei a focar no que Deus queria para mim,
Encontrei paz e direção. Comecei a celebrar minhas pequenas vitórias, como pagar uma conta no prazo ou guardar uma pequena quantia. Essas vitórias me davam força para continuar. A prosperidade não é um destino final, mas uma jornada de passos diários, guiados por fé e sabedoria. Chegar ao ponto de nunca mais passar aperto exige mais do que mudar pensamentos, exige mudar hábitos. Um dos hábitos mais poderosos que adotei foi o de declarar a verdade de Deus sobre minha vida todos os dias. Comecei a dizer: eu sou próspero porque Deus me abençoa. O dinheiro é uma ferramenta para cumprir meu propósito. Essas palavras, ditas com fé, começaram a transformar minha realidade. Não era sobre repetir frases como um papagaio, mas sobre crer de coração que Deus é fiel e que suas promessas são verdadeiras. Em Marcos 11:23, Jesus diz: se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, isso lhe será feito. Isso me ensinou que a fé precisa ser acompanhada de ação. Comecei a agir como alguém que acreditava nas promessas de Deus. Organizei minhas finanças, busquei novas formas de aprender e investi no meu crescimento pessoal. Parei de gastar tempo com coisas que não me levavam a lugar nenhum, como reclamar ou me preocupar com o que não podia mudar. Em vez disso, comecei a investir em mim mesmo. Lia livros, fazia cursos gratuitos na internet, orava com propósito e buscava formas de servir. Um princípio que aprendi com Napoleon Hill e que vi refletido na Bíblia é que a riqueza vem de servir aos outros. Em João 13:14, Jesus nos ensina a servir, dizendo que ele mesmo lavou os pés dos discípulos como exemplo. Comecei a perguntar: como posso ajudar alguém hoje? Como posso usar meus talentos para fazer a diferença? E aos poucos, vi que, quanto mais eu servia, mais portas se abriam. Não era sobre esperar um milagre, mas sobre plantar sementes de fé, trabalho e generosidade. Outra mudança importante foi aprender a perdoar. Carregava mágoas que, sem perceber, bloqueavam minha prosperidade. A falta de perdão é como uma corrente que prende sua alma e impede que você receba as bênçãos de Deus. Quando perdoei pessoas que me machucaram, senti uma liberdade que não explico. A Bíblia diz em Mateus 6:14, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. O perdão abriu espaço para Deus agir na minha vida. Por fim, quero te desafiar a começar hoje. Durante os próximos 7 dias, faça isso. Todas as manhãs declare com fé: eu sou abençoado por Deus. A escassez não me define. Vivo para cumprir meu propósito. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Sirva alguém, mesmo que seja com um gesto pequeno. E ore como filho de Deus, com confiança, não como alguém que mendiga. Quero te convidar a fazer parte desta jornada comigo. Inscreva-se no canal e junte-se a essa comunidade de pessoas que acreditam que é possível viver com propósito e abundância. Nos comentários, conte sua história, o que te trouxe até aqui, que aperto você quer deixar para trás. E se tiver um tema que você quer que a gente explore juntos, escreva lá. Sua voz é importante. E juntos podemos crescer, aprender e viver o melhor de Deus. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe.